Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre provisões contábeis e como adotar melhores práticas nessas provisões. Antes de iniciar, eu pediria a vocês que se inscrevessem no canal e que deixassem um like aí na postagem e compartilhassem caso gostem. Provisões contábeis é um nome genérico para designar uma série de ajustes contábeis necessários nos demonstrativos contábeis ou financeiros. Algumas delas não são dedutíveis para efeito tributário, mas isso não é motivo para deixar de fazê-las. Elas são basicamente de dois tipos. O primeiro tipo é disciplinado pelo CPC 25, que é alinhado com o IAS 35. São as provisões referentes ativos e passivos contingentes. Eu deixo um link aqui do sumário desse CPC, mas se você for envolvido em trabalhos de provisões que devem atender ao CPC ou a IAS, ou até mesmo ao FASB, você deve consultar a norma contábil específica. E basicamente essas provisões, elas devem ser feitas quando elas forem classificadas como de ocorrência provável. Normalmente, se são advogados que estão cuidando de causas trabalhistas, cíveis, tributárias, eles devem classificar a possibilidade da empresa vir a perder a causa e ter que desembolsar alguma verba, deve classificar como provável, possível ou remoto. E as provisões que forem classificadas como prováveis devem ser provisionadas 100% imediatamente. Não existe essa de, vamos supor, uma provisão para um passivo trabalhista. A tendência da causa é terminar em dezembro de 2023. Aí o contador fala, eu tenho até dezembro para provisionar, eu vou provisionar 100 mil por mês. Nada disso, o que se faz é provisionar 100% do valor previsto no momento em que se identifica a necessidade, a probabilidade dela ocorrer no futuro. Tá? Eu já vi empresas de grande porte, empresas multinacionais, rateando provisões aí. Não é correto, mas o que se pode fazer às vezes é dividir em 3 meses, 4, a auditoria vai chegar só em setembro, né, fazer uma revisão. Então a gente tem que fazer uma provisão de 1,5 milhão, faz lá 500 mil por mês, mas não é o ideal. O ideal é fazendo uma paulada só. Um outro problema com relação a provisões é o seguinte, tem empresas que ficam com a contingência sem análise durante o ano inteiro. Na hora de fechar o balanço é que vão analisar e fazer a provisão devida. No último mês, suponhamos que seja dezembro, né? Então, em dezembro vai fechar o ano fiscal, vai fechar o ano que a empresa também adota como ano porque existem empresas que trabalham com um ano quebrado, né? Tem grupos que fecham em setembro, outubro, novembro, mas se for fechado em dezembro, a empresa está lá, ela vai fazer uma análise em dezembro e vai complementar, ajustar tudo que for preciso no balanço. O pior tipo de contabilidade é aquele que a empresa está com lucro acumulado de, vamos supor, 5 milhões. Aí quando ela vai fazer o fechamento do último mês, ela vê que precisa de 4 milhões de provisão e acaba com o resultado acumulado, né? Então essa análise das provisões deve ser feita durante o ano e não somente uma vez. Então essas provisões são regidas, né, pelo CPC, ou IAS, ou FASB, seja lá a norma que a empresa deva se submeter. Ela envolve ativos e passivos contingentes. Mas nós fazemos uma série de outras provisões que não se enquadram aí, que são provisões do dia a dia, né? São provisões que servem para adequar os demonstrativos ao regime de competência, né?
servem para fazer com que a contabilidade não fique errada. E são provisões desde as coisas mais usuais, mais corriqueiras, até provisões mais complexas. Eu vou abordar uma lista de provisões e comentar um pouquinho sobre cada uma. Aqui a gente, né, tem um link na postagem. O link dessa postagem fica na descrição do vídeo, tá? O ideal é que vocês, caso tenham interesse, deem uma lida nessa postagem. Qualquer coisa, deixa um comentário lá, ou me manda um e-mail, ou um comentário no próprio vídeo, ok? Então, reforço aqui, um bom sistema de controle, contabilização e análise de provisões é algo essencial. Eu comento sobre uma prática que eu já me deparei na minha vida profissional, em momentos que a empresa não está fazendo resultado, né, teve algum problema e o budget, o orçamento previsto ficou distante, vendeu menos do que era esperado, ou vendeu com menor margem, e a rentabilidade não foi alcançada. Os executivos, eles têm bônus atrelado, eles são avaliados por resultado, né? Então é comum, em momentos que a empresa necessita melhorar o resultado, querer avançar sobre as provisões. Cansei de ver isso, e cansei de ver casos de sucesso de executivos que acabaram revertendo provisões necessárias, tá? Então, isso é um problema grave para o controller, para o contador, ceder a esse tipo de pressão, né? Porque se isso é feito, se trata de uma manipulação contábil. Hoje, com as normas contábeis, hoje com as normas contábeis, o espaço para esse tipo de coisa tem diminuído, mas ele pode sim ocorrer. Um exemplo é você forçar, você pedir para o advogado não classifique como provável algo que é provável. Há casos em que o advogado cede, afinal de contas, quem é que paga o advogado? A empresa, né? É um assunto delicado, mas que a gente acaba se deparando em um outro caso. Então, continuando, eu comento que normalmente as multinacionais adotam melhores práticas que as empresas domésticas, tanto que a maioria das empresas elas não são obrigadas a cumprir com certas normas contábeis, né? Não são, né? O ideal é que elas observem. Tem um CPC que é uma norma específica para pequenas empresas, tal. Recomendamos que procurem aplicar, minimamente que sejam aplicadas essas normas, né? Mas um princípio básico, independente de norma, é o regime de competência ser atendido. Aqui eu falo sobre contas sujeitas à provisão, né? Diversas contas são sujeitas à provisão. Então aqui se mistura um pouquinho dos dois casos, né? De o que é regido pelo CPC ou por outras normas, pelo CPC 25 ou por outras normas, e as provisões do dia a dia operacionais. Ativos fixos. Essa é uma nova figura que apareceu com o aperfeiçoamento das normas internacionais contábeis, aceitar ou exigir que os ativos fixos sejam rebaixados, e mediante um teste de impairment. Posteriormente eu vou fazer uma postagem específica sobre teste de impairment. Impairment é o tipo da palavra que não fica legal a tradução, a gente fala impairment mesmo, o termo traduzido seria imparidade, mas a gente nem escuta quase ninguém falar sobre isso, tá? Então, teste de impairment.
que é isso? Em poucas palavras, teste de impairment significa que, mediante alguns cálculos, algumas análises, nós vamos identificar que um determinado ativo que foi adquirido, algum investimento que foi feito, ele não vai se pagar. Por exemplo, comprar uma máquina, pagaram 10 milhões, esperando obter durante um período X um retorno de 20 milhões. Quando a máquina se tornou operacional, eles verificaram que essa máquina conseguiria produzir apenas 5 milhões de retorno. Ora, foi pago 10. Então, a diferença entre o valor realizável, né, que o equipamento, o investimento pode gerar, e o valor contábil deve ser ajustado ao valor de realização, né, a capacidade de geração de retorno. Então, o teste de impairment é um teste relativamente complexo, e que normalmente quem faz são as auditorias. Estoques é um caso sério em muitas empresas, né? Tanto por estarem errados, como por ter itens que são já descartáveis, mas que continuam lá no estoque, e também por não fazer o que é uma exigência de norma contábil também, mas é uma prática que deve ser atendida em todas as empresas, que seria ajustar o estoque ao valor de realização do mercado. Você comprou uma coisa lá, um item de estoque o ano passado e pagou 100 mil, hoje vale 60, você pode ajustar esse 40, né, mediante uma provisão para ajuste de estoque. É necessário documentar direitinho, não é a pessoa achar que o estoque vale menos, vai lá e faz um ajuste. Tem que ter uma memória de cálculo, tem que ter uma comprovação. Então, efetuar provisões sobre estoques é uma prática que encontramos em grandes empresas, em boas empresas internacionais, né, e em boas empresas nacionais. Algumas empresas possuem normas. Ela considera, por exemplo, o estoque que ultrapasse o período de 1 ano, eles provisionam uma porcentagem, né? O estoque que não tem possibilidade de ser consumido após 2, 3 anos provisiona 100%. Empresas acabam definindo regras. E no final isso tudo tem que ser validado pela auditoria. Tá? Então estoques precisam ser ajustados e terem suas provisões reconhecidas para que reflitam o valor econômico mais adequado. Contas a receber tem a provisão legal, mas muitas vezes a provisão legal, o PDD lá que é aceito, ele não é suficiente. Então sempre que tivermos no contas a receber algo de recebimento improvável, provisiona-se 100% da perda. Voltando, se for recebido, estorna-se a provisão. Se não for recebido, fica a provisão válida. Provisão de folha de pagamento já são efetuadas regularmente, são dedutíveis, tal, né? Então elas são provisões como férias, 13º, os encargos sobre essas verbas, tá? Então essas provisões elas devem ser reconhecidas, efetuadas de forma normal. Essas não há grandes problemas em fazer, a maioria das empresas fazem, mas muitas empresas conseguem também fazer errado, infelizmente. Comissões sobre vendas. Tudo que incide em termos de despesa sobre vendas, que vai depender da venda e que a venda gera uma receita, e os custos e despesas correspondentes, eles devem estar contabilizados para refletir um resultado correto. Então, itens como comissão, provisões sobre fretes e outros itens que eu comento um pouquinho mais abaixo, devem estar provisionados no momento que se vendeu. Caso contrário, a gente vai mostrar um resultado irreal. Debita-se a comissão no ato em que a venda ocorreu. É uma prática muito frequente nós vermos que as comissões são contabilizadas no momento em que elas são pagas, né? Ou no momento que a empresa recebe a nota lá do agente que vai ser comissionado. O agente emite 15 dias antes de receber, mas foi vendido o produto há 2 meses atrás.
Então, o correto é provisionar comissões, fretes no momento da venda do produto. Isso exige um acompanhamento grande, reconciliação, análise, né? Então é isso aí. Tem comissão até sobre energia elétrica. A conta de energia elétrica chega sempre no mês seguinte, né? Então a gente deve procurar aprovisionar o que for necessário e também o que for relevante, né? Não vamos fazer uma provisão de R$ 100, R$ 200, algo é, insignificante e material, e aí não tem tanta necessidade, né? Não tem necessidade. Mas o que for relevante deve ser provisionado. Aí temos o caso de provisões de contingências trabalhistas, fiscais, cíveis e outras. Essas devem se submeter ao CPC 25 ou IAS 37. Já comentei a respeito. Despesas em geral, seja lá o que for. Deveria entrar na contabilização do mês, mas não entrou. Normalmente é comprovante, é documento, é alguma coisa que não foi processada. Sendo material, sendo relevante, provisiona-se. Faz um lançamento, debita a despesa, credita-se lá a provisão da empresa X, e quando chegar o comprovante, nós revertemos esse lançamento e lançamos o real. Provisões de impostos e taxas, isso as empresas provisionam normalmente, mas nem todas, né? Eu vi empresa que trabalhava com regime de pagamento trimestral de imposto, só lançava o imposto lá no trimestre. Para efeito de resultado, isso não é uma boa prática, devemos fazer a provisão mensalmente. Provisões de impostos de recebimento incerto. Algumas empresas acabam tendo crédito tributário. Eu trabalhei numa empresa no Sul que eles tinham um crédito lá, porque tinha um convênio, tinha algo que gerava um valor de crédito muito grande. E eles não conseguiam, esse crédito era contabilizado no ativo como crédito a realizar de imposto X, e só aumentava, e eles não conseguiam fazer com que esse crédito fosse aproveitado. Então, se não tiver condição de aproveitar o crédito, deve ser feita a provisão para perda. Essa empresa tentou comercializar transferir o crédito, tentou buscar alguma abertura, mas estava difícil. Eu não sei como ficou. Depois eu saí, fiz a consultoria lá por um certo tempo e fui embora. Provisões de verbas promocionais, isso é muito comum em empresas que vendem material de consumo. Empresa comercial ou empresa industrial. Algumas empresas, por exemplo, um local assim bem onde ocorrem muitas verbas promocionais de fornecedores são os supermercados, os hipermercados, Carrefour, Walmart. Quando eles compram, muitas vezes eles já definem por contrato que a empresa deve dar uma verba promocional de X% ou várias verbas promocionais. E as verbas promocionais são enormes para essas empresas. Eu tenho a impressão que muitas vezes eles fazem mais ganho com verba promocional do que com venda de alguns produtos, né? Porque essas verbas promocionais, quando você vai no mercado, tudo que você vê em destaque lá de fornecedor, o fornecedor está pagando. O fornecedor paga para colocar o nome no jornalzinho de oferta, fornecedor paga para ficar no checkout, fornecedor paga aos promotores de venda. Então, tudo isso deve ser provisionado. Então, uma prática muito ruim é a empresa que reconhece uma receita num mês e depois a verba promocional vai cair 4, 5 meses depois. Além disso, eu já vi prática também de vendedores, gerentes, que inventa a verba promocional depois de vários meses, valores retroativos. Vamos supor, o gerente quer vender alguma coisa para um atacadista e o atacadista não quer comprar e ele precisa vender. Aí o gerente fala, eu vou te pagar uma verba promocional sobre a venda do mês passado de 5%, vou te aumentar o prazo de pagamento e tal, e acaba empurrando a mercadoria lá no cliente.
E depois chega na empresa e fala, tem um contrato com esse cliente que eu esqueci de passar para vocês, referente a essa venda de 2 meses atrás. Eu cansei de ver esse tipo de ocorrência, mas é algo específico desse setor. Tem uma provisão que chama verbas de rapel. Rapel é assim, quando a empresa vende, a empresa vendedora, ela pode fazer um contrato com quem compra e falar o seguinte, olha, você está comprando esse ano, se você comprar 15% a mais do que o ano passado, em volume de compra, em valor, seja lá o que for, você vai ter uma verba de 2% sobre toda a sua compra. 2% parece não ser muito, as verbas de rapel são 2%, 3%, 4%, 5%, mas é sobre compra acumulada do ano. Então, os clientes eles vão se esforçar por comprar mais para atingir essa verba, que ele vai receber numa paulada um X% sobre a venda anual. Então esse é o rapel, é um pagamento condicionado a alcançar uma meta. E é importante que as empresas provisionem esse rapel, porque se sair de uma vez só e contabilizar no momento em que foi pago, acaba gerando uma paulada ali no resultado. O ideal é provisionar. Aí tem que fazer uma avaliação se esse rapel tem tendência provável de ocorrer ou não. Diversas outras provisões devem ser feitas sempre que necessário. Algumas contas que vão cair lá no próximo mês, eu costumava fazer um lançamento no final do mês desses valores e já revertendo ele no primeiro dia do mês seguinte, porque eu sabia que a despesa ia entrar. Muito importante é que dados para suporte das provisões devem ficar disponíveis, bem guardados em arquivos, porque isso deve ser prestado conta para a auditoria, às vezes para uma gerência regional, para a matriz, para quem trabalha em multinacional. Então a coisa não pode ser feita de qualquer forma, né? Tem que ter uma memória de cálculo, tem que ter uma documentação para dar suporte ao que foi feito. Então, concluindo, um bom sistema de reconhecimento, controle, contabilização, análise e reconciliação de provisões é essencial. Sem isso, o resultado das empresas vão ficar provavelmente errados. Tá bom? Então era o que eu tinha. Por favor, deem uma olhada na postagem como um todo, que lá tem um pouco mais do que foi falado, tá? Se gostaram, deixem um like aí, participem do canal. Um abraço e até a próxima.